Olá, estudantes! Tudo bem? Dia frio, mas a gente tem que continuar com os nossos estudos. Sou o André Mendes e nós vamos estudar um pouquinho sobre a primeira etapa da República Brasileira, o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, e logo em seguida o governo de Marechal Floriano Peixoto, também conhecido aí como República das Espadas, ok? Então, antes de mais nada, é preciso lembrar os fatores que levaram ao descontentamento das elites brasileiras com a monarquia e, consequentemente, a proclamação da República. Os militares já estavam bastante insatisfeitos desde a Guerra do Paraguai. As elites latifundiárias das diferentes províncias brasileiras estavam entusiasmadas novamente com o pensamento federalista e começaram a fundar partidos republicanos, opondo-se então à estrutura monárquica. Além disso, a Igreja Católica aqui no Brasil, por conta da questão do padroado, a interferência do imperador dentro da estrutura administrativa da Igreja Católica, a Igreja rompe também com a monarquia brasileira, sobretudo após a prisão do bispo de Olinda, né, que se recusou a fazer o casamento de um maçom. E, por último, os republicanos da última hora, né, aquele pessoal que ficou muito bravo porque o governo brasileiro não quis pagar a indenização pela abolição dos escravizados. Então, esses quatro elementos acabaram por derrubar a monarquia e promover a defesa da instalação de um regime republicano. E agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca. 15 de novembro de 1889. As tropas saem do quartel e vão até o palácio de Dom Pedro II, sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele levanta a espada e teria gritado algo como: em nome do povo, proclamo a República Brasileira. Em nome do povo. Vale reforçar que dentro da hierarquia militar não se chega tão fácil à posição de marechal. Ele era veterano da Guerra do Paraguai e, obviamente, tinha cumprido com uma formação militar acadêmica, participou, enfim, de cursos, de treinamentos que são destinados à formação de oficiais, né? Não se chega a marechal começando como soldado. Então este homem, Marechal Deodoro da Fonseca, provinha de elites latifundiárias que remetiam já desde a época do primeiro reinado, aquelas mesmas elites latifundiárias escravistas brasileiras. Aliás, há muitas biografias do Marechal que falam que ele era um defensor, inclusive, da monarquia, mas atendendo a pressões de vários militares, não se esqueçam, ele é marechal, mas tem generais, coronéis e majores abaixo dele, e coronéis, majores, eles controlam tropas, então imaginem só como esses caras pressionam para cima: olha, nós não estamos satisfeitos, queremos uma república, e ele proclama a república no 15 de novembro de 1889. Dom Pedro II, como se já tivesse preparado para a situação, tinha se despedido numa festa uma noite antes. Pega suas coisas e vai para o exílio na Europa. Começa então o governo republicano. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos é pensar assim: essa primeira república brasileira, ela também é apelidada de República Velha. Eu sempre proponho o seguinte pensamento: será que o Marechal Deodoro da Fonseca levantou sua espada e gritou: eu proclamo a República Brasileira, ou eu proclamo a República Velha? Interessante você pensar que essa república que nós chamamos de velha, que aparece na maior parte dos livros didáticos como República Velha, ela só foi batizada assim durante a era Vargas, porque o Vargas resolveu dizer que a república dele era nova. Aí ele chama a anterior de velha, né? Uma observação. Alguns cronistas estavam presentes no dia 15 de novembro de 1889, monitorando as atividades políticas da capital brasileira. Um destes cronistas teria escrito que o povo viu o exército marchando na rua e começou a aplaudir. E bateu palmas pensando que se tratava de um desfile militar. Um outro cronista francês, que também estava no Brasil, soltou a frase: nossa, o Brasil é estranho, parece que não tem povo. Essas duas experiências, que inclusive são narradas no livro Os Bestializados,
José Murilo de Carvalho, revelam o caráter elitista, revelam o caráter de golpe de Estado sem amparo, sem apoio popular. Tá? Tanto é que nos primeiros anos de proclamação da República surgiram correntes opositoras ao regime republicano, né? Canudos é um exemplo, e também dentro do próprio Rio de Janeiro, movimentos de ex-escravos libertos que, olha só que curioso, sentiam saudades da monarquia porque teria sido na monarquia que eles conquistaram a liberdade. Então é importante entender que, apesar da República ter se construído e ter se consolidado, ela não se caracteriza como um projeto político consensual dentro da sociedade brasileira. E há muitos setores da sociedade brasileira que não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Cito sempre uma história bastante peculiar que envolve a nomenclatura de ruas aqui em Curitiba, de onde estou fazendo este vídeo. A rua 15 de novembro é uma das mais importantes ruas do comércio em Curitiba e um pouquinho antes da proclamação da República ela se chamava Rua da Imperatriz. Assim como a Praça Tiradentes se chamava Largo do Imperador, ou seja, esses nomes denotam uma apologia ao sistema político monárquico. Questão de um dia de votação na Câmara de Vereadores de Curitiba, depois do 15 de novembro, e essas praças, né, esse logradouro, Praça Tiradentes, mudou de nome para Praça Tiradentes e a Rua da Imperatriz virou 15 de novembro. Questão de pouco tempo. O que revela que elites políticas locais no Brasil inteiro tinham plena noção de que alguma mudança estava prestes a acontecer e aconteceria no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro. Tranquilo? Nossa, mas como é que essas elites sabiam disso? Simples, essas elites elas provêm do mesmo... como é que eu posso dizer, do mesmo segmento, das mesmas relações de parentesco, das mesmas relações familiares. Um sujeito que é tenente do Exército em Curitiba, com certeza devia trocar ideias com coronéis de São Paulo, por sua vez que trocavam ideias com generais do Rio de Janeiro, e esse tenente aqui em Curitiba provavelmente devia ter algum tio, primo ou irmão mais velho, vereador na cidade. Notem, o projeto República no Brasil é um projeto de elites políticas descontentes com a monarquia, defensores do federalismo e irritadíssimos com o fim da escravidão. Não se esqueçam disso. Primeiras mudanças institucionais do novo governo. Ele se autodenomina governo provisório. Por que governo provisório? Modernamente a gente compreende que um Estado, para ser governado, demanda de um contrato social entre governantes e governados. E esse contrato social entre governantes e governados não aconteceu no ato de proclamação da República. Por isso, caracteriza-se sim, consensualmente entre os historiadores, que foi um golpe de Estado. Tranquilo? Tendo dito isso... no primeiro decreto, inclusive o decreto está disponível nesse link que está aqui embaixo do vídeo, ok? Você pode pausar o vídeo, copiar, digitar o link no Google e encontrar isso no site do governo, tá? Este linkzinho vai te mostrar o primeiro decreto do senhor Marechal Deodoro da Fonseca, presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Que nome bonito, né? Vocês precisam ver então a bandeira que foi vigente entre o dia 15 de novembro e até a data do dia 19 de novembro. Projeto do Rui Barbosa, que fazia parte do gabinete provisório. Rui Barbosa fez esse desenho, mandou fazer essa bandeira. O Marechal Deodoro da Fonseca deve ter olhado e falou, parece que foi cópia, hein? Vamos fazer uma diferente. Bom, tendo dito isso, as grandes mudanças desse primeiro decreto mostravam, primeiramente, que a República estava sendo instalada e quem se opusesse a ela ia ser tratado com a agressividade e a violência inerente ao monopólio da violência do Estado. Tranquilo? Bom, além disso, os decretos seguintes promoveram a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, via decreto, foi feito a separação entre igreja e Estado. O Brasil se tornava pela primeira vez um Estado laico, lembrando que durante a monarquia o Dom Pedro II chegou a fazer aberturas para que houvesse liberdade religiosa, mas o Brasil ainda se configurava como um Estado oficialmente católico.
Houve também a definição de que o modelo seria federalista, ou seja, cada unidade do Brasil, as antigas províncias, passariam a ser chamadas de estados, teriam suas constituições estaduais, desde que, obviamente, dialogassem obedecendo à Constituição Federal, que seria escrita pela Assembleia Nacional Constituinte. E no ano de 1890 a gente também tem um processo bastante interessante de naturalização de imigrantes, o que vai fazer com que viesse muita gente, sobretudo para o Rio de Janeiro, aumentando exponencialmente os problemas urbanos da cidade. Tranquilo? Então, essas são as primeiras grandes ações do presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, para se fazer uma Assembleia Nacional Constituinte é preciso você ter congressistas. E você tem uma grande novidade já no decreto que convocava a Assembleia para a formação de uma eleição, enfim, que era a permissão de que outros critérios de voto se estabelecessem, não mais o critério censitário. O homem alfabetizado, né, deixar bem claro, alfabetizado, com residência fixa, que não estivesse prestando serviço militar ou tivesse vínculos institucionais com religião, tipo padre, este poderia votar. E isso é uma mudança significativa se a gente compara com o sistema de voto da monarquia. A monarquia estabelece um critério censitário de R$200 mil por mês para você votar, 400 mil para ser candidato, o que obviamente fazia com que apenas membros das elites latifundiárias, perdão pela movimentação do pedestal, conseguissem votar. Essa mudança permite, pela primeira vez, que as classes médias urbanas consigam ter representatividade política. E a grande ideologia política presente nessas classes médias urbanas é o jacobinismo, uma herança da Revolução Francesa, defendendo, enfim, expansão de direitos para classes médias, pequenas burguesias. No Brasil ainda não tem-se ainda uma burguesia consolidada, mas, enfim, existe esse pequeno grupo de jacobinos brasileiros que defendem uma ampliação dos direitos de acesso à cidadania. Os liberais, federalistas, querem poder central limitado. E há um conjunto de políticos eleitos chamados de positivistas, que resgatam a filosofia de Auguste Comte, o famoso sociólogo francês. Aqui vale a pena destacar o seguinte: boa parte dessa camada que a gente chama aí de positivistas são efetivamente políticos que já tinham relações dentro do Estado. É o promotor, é o procurador, é o desembargador, é o sujeito que já é funcionário de algum ministério de alto escalão. Tá? É interessante pensar que a gente também tem um movimento operário que se vê representado no jacobinismo, mas ainda não está influenciado pelas correntes marxistas, né, o socialismo, o comunismo e até mesmo o anarquismo, que foge, obviamente, do marxismo, deixar bem claro isso. Estes positivistas, então, provêm efetivamente das antigas elites administrativas do Brasil monárquico e radicados principalmente na região sudeste. São grupos que defendem um Estado mais centralizador e boa parte destes positivistas vem da cúpula militar. Vale ressaltar que boa parte da cúpula militar brasileira fazia treinamento na França, e lá na França acabava tendo uma formação nessa França republicana, influenciada também pelo positivismo, e traziam essa formação para o Brasil. Uma curiosidade, no século XIX, finalzinho do século XIX, duas grandes correntes de pensamento faziam muito sucesso na França e foram absorvidas pelas elites brasileiras que iam estudar na França. Obviamente, os franceses já abandonaram isso faz um bom tempo porque entendem que não condiz com suas necessidades modernas. Essas duas grandes ideias são o positivismo e o kardecismo. Olha só que interessante. Tá? Então, é este o cenário, é essa composição do Congresso que vai elaborar a primeira Constituição. E o resultado a gente vai ver já já. Agora o personagem é Rui Barbosa, bastante homenageado em diversos logradouros de ruas, enfim, praças, avenidas, em todas as cidades brasileiras. Rui Barbosa tentou ser presidente do Brasil por duas oportunidades e perdeu. Tem mais gente que conseguiu fazer essa mesma façanha, mas o nosso foco agora é o Rui Barbosa, certo?
O Rui Barbosa também é um sujeito que suscita, levanta algumas polêmicas, né? Se o sujeito é homenageado com tantos logradouros é porque ele deve ter alguns atributos positivos. E de fato ele internacionalizou bastante o Brasil, depois da Primeira Guerra Mundial, discursando para plenários da Liga das Nações, enfim, ganhou o título de Águia de Haia. Era um exímio orador e não era um homem bobo, não. Era um cara muito inteligente, né? Isso ninguém vai tirar dele. Mas, mesmo pessoas bastante inteligentes, como Rui Barbosa, também sabem cometer equívocos, né? Ninguém é perfeito. Rui Barbosa foi o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, né? Do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E Rui Barbosa adotou uma política que acabou prejudicando a economia brasileira muito mais do que ajudando, a chamada política do encilhamento. Tal política tinha como objetivo promover o desenvolvimento de indústria no Brasil. Nossa balança comercial se mantinha desfavorável por conta do volume de importações industriais. A ideia era promover a industrialização do Brasil. E como Rui Barbosa fez isso? Acesso a crédito, né, com a permissão de que os bancos emitissem papel moeda, houve muita produção de papel moeda, inclusive fazendo com que a quantidade de moeda circulante fosse muito maior do que a riqueza real, o que promoveu um processo inflacionário, levando inclusive à queda da Bolsa de Valores. Muita gente, e eu não estou falando de gente simples do povão, gente humilde e tal, né? Eu estou falando de muita gente de classe média alta, pegou empréstimos, contraiu empréstimos, criou empresas fantasmas, vendeu ações dessas empresas nas bolsas de valores, fez a moeda circular no consumo e não no investimento. E isso acabou gerando um problema de inflação que levou o ministro Rui Barbosa, inclusive, a ser demitido, porque afinal de contas, o Congresso já estava fazendo pressões, já estava fazendo o seu papel, né? Num sistema republicano, o papel do Congresso é legislar e fiscalizar o poder executivo. Rui Barbosa foi demitido em janeiro de 1891, curiosamente, antes mesmo da construção da Constituição. Olha só! Em março de 1891, teve eleições para presidente. Essas primeiras eleições seriam indiretas, ou seja, apenas os congressistas é que votariam. O presidente Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito com 129 votos presidente. Prudente de Moraes ficou em segundo lugar com 97 votos. Na ocasião, aconteciam eleições separadas para presidente e vice. Ou seja, o congressista que votou de maneira indireta escolhia quem seria seu presidente e quem seria seu vice. Não existia esse conceito que a gente tem de chapa, tá? Aliás, essa ideia de dividir presidente de um bloco, vice-presidente do outro, em candidaturas independentes, ela era bastante comum até a instalação da ditadura militar no Brasil. Depois, com a Constituição de 88, isso acabou. Agora, o candidato a presidente tem que montar efetivamente uma chapa, tá? Bom, o candidato à vice-presidência que venceu foi o Marechal Floriano Peixoto, seguido por um congressista chamado Eduardo, vou ler o nome aqui, Vandenkolk. Né? A diferença foi 153 votos para o Marechal Floriano Peixoto, 57 votos para o Eduardo Vandenkolk. Se você parar para pensar bem, é um marechal na presidência e um marechal na vice-presidência, ou seja, é uma república de militares, é um governo de militares. E é óbvio que as indicações para a composição, enfim, ministerial, passaria justamente por uma corrente política militar. Então a gente vê nitidamente a vitória da ala positivista e da ala militar. Pois bem, até aqui tudo ok, tranquilo, né? Parece que o Brasil vai funcionar bem, agora o sistema político está instalado, tem uma legalidade. O governo não é mais um governo que deu um golpe, é um governo que está previsto na lei, foi feita uma eleição. Ah, mas não teve o contrato social, o povo não votou para presidente. Não tem problema aqui nesse contexto, porque o povo votou no Congresso, o Congresso votou no presidente. Há uma ideia de que existe representatividade política capaz de criar o contrato social, o contrato de governo. Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente golpista do Brasil e também primeiro presidente constitucional do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca começou a ter problemas de enfrentamento com o Congresso. Tá? Basicamente, você tem um problema crônico no Rio de Janeiro, fruto daquilo que eu estava falando agora há pouco, do
Rui Barbosa, né? Preços caros demais por causa de processos inflacionários. Marechal Floriano Peixoto, na condição de chefe do executivo, não pensava duas vezes. Ele entendia que precisava do alto corpo do funcionalismo público brasileiro do seu lado para conseguir criar um ambiente de governabilidade. E a inflação comia o salário de todo mundo, né? O poder de compra das pessoas diminuía. Marechal Deodoro da Fonseca, para conquistar e manter o apoio, não pensava duas vezes. Concedia aumento para esse alto escalão do executivo brasileiro, o que obviamente vai repercutir no orçamento. E é nesse contexto que o Congresso Nacional resolve limitar esse poder do Marechal. O que nos leva à seguinte questão: como limitar o poder do presidente? O Congresso brasileiro vai, então, votar pela criação de uma lei chamada Lei de Responsabilidade da Presidência da República. Essa lei permite que o Congresso, a partir de uma denúncia protocolada junto ao presidente do Congresso, possa abrir um processo de impedimento e cassação do mandato do presidente. Modernamente a gente chama isso de impeachment. Olha só, o primeiro presidente do Brasil também foi o primeiro a ter problema com impeachment. Esse dispositivo, ele é bastante funcional e ele é um instrumento que, previsto na lei, ele viabiliza você derrubar um presidente, mas para isso é preciso que haja crime. Claro que a utilização dessa normativa modernamente tem introduzido novos componentes, né? E o que vem desgastando, inclusive, o próprio processo de impeachment. Mas ele está lá, está previsto na Constituição Brasileira de 1891 e esteve previsto em outras constituições brasileiras. Se não me falha a memória, o Marechal foi o primeiro, mas tiveram outros, tá? O Getúlio Vargas teve processo de impeachment contra ele, o João Goulart teve, como é que eu posso dizer? Existia a pressão para se fazer impeachment do João Goulart, foi resolvido de outra forma, né? Um golpe de Estado também. Tivemos o caso do Collor. Fernando Henrique Cardoso teve inúmeros pedidos de impeachment protocolado, assim como Lula, Dilma, que sofreu impeachment. Temer, que teve um processo que foi levado adiante, mas o Congresso votou pela manutenção dele. Ou seja, teve o processo, mas ele não foi afastado. E agora, obviamente, tem muita gente protocolando um pedido de impeachment. O caso mais recente que me chama a atenção é esse possível impeachment do governador do Rio de Janeiro, mas isso é atualidade, não vamos ficar entrando muito no mérito disso, tá? Qual foi a saída, então, do Marechal Deodoro da Fonseca nesse conflito, nesse enfrentamento com o Congresso? Bom, ele decide fechar o Congresso. Ou seja, ele dá um golpe, olha só. Ele tinha experiência nisso, né? Já tinha dado um golpe para derrubar a monarquia, agora dá um golpe para fechar o Congresso. Ele, como se trata de um sujeito que tem a patente de marechal, ele é supremo comandante das Forças Armadas se ele quiser evocar para isso. Ele é presidente, a Constituição garante ao presidente a chefia das Forças Armadas, ele é marechal, ele tem comandos de coronéis, generais, majores, enfim, que estão subalternos a ele, que são aliados a ele. Então ele acha que com o Congresso fechado e o Exército impondo sua ordem, daí ordem e progresso, né? Seria possível manter a governabilidade. Só que o grande problema é que, historicamente, ainda que a gente pense as Forças Armadas brasileiras, perdão pela pancada aqui no pedestal, ainda que historicamente a gente pense as Forças Armadas de maneira mais homogênea, as Forças Armadas elas são, de certa forma, um retrato da sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso há jacobinos no século XIX na sociedade brasileira? Então significa que há jacobinos no Exército. Há positivistas no século XIX na sociedade brasileira? Então há positivistas no Exército. Há liberais na sociedade? Há liberais no Exército. Há anarquistas na sociedade? Há anarquistas no Exército. Se a gente for jogar, por exemplo, para os dias de hoje, esse cenário também é real. Tal como há católicos na sociedade, há católicos no exército, tal como há evangélicos na sociedade, há evangélicos no exército, tal como há esclarecidos na sociedade, há esclarecidos no exército, tal como há ignorantes na sociedade, há ignorantes no exército. O exército não é uma coisa homogênea, tá? É preciso deixar bem claro isso, porque ele faz parte da sociedade brasileira. As Forças Armadas como um todo têm essa peculiaridade. E o grande barato aqui é que a Marinha brasileira ela tem uma tradição monarquista, que inclusive se manifesta nos dias de hoje.
Vale lembrar que, na história da Marinha brasileira, o momento em que ela, enquanto instituição, foi muito poderosa é justamente o momento do contexto de monarquia. No século XIX, o Brasil chegou a ter a segunda maior marinha do mundo. Marinha naval, marinha mercante, marinha de guerra, considerando todos os navios, é preciso deixar bem claro. Isso não é pouca coisa, tá? Isso é muita coisa. Só perdi para a Inglaterra em termos de quantidade de embarcações. A Marinha estava bastante insatisfeita com esse protagonismo do Exército no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, e a Marinha vai fazer a primeira revolta da Armada, chefiada pelo Almirante Custódio de Melo. Ele literalmente vai colocar os navios de guerra na Baía de Guanabara, apontar os canhões para o Palácio Presidencial e dizer assim: Deodoro da Fonseca, o Congresso tem que ficar aberto. Você está fechando o Congresso, utilizando o Exército, a Constituição brasileira entende que isso é uma anomalia, e como a Marinha brasileira está submetida à Constituição, a gente diz, vaza, renuncia. E é o que ele vai fazer no dia 23 de 11 de 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca não apenas renuncia, como se aposenta mesmo, vai viver na sua fazendinha, vai lá criar galinha, porco, e fica de boinha. É interessante você pensar isso, né? A República foi um golpe, o Marechal tenta um golpe 2 anos depois e a Marinha dá um golpe. Um golpe no golpe. E olha só que legal. Bom, então quem deveria governar o Brasil a partir de então? O vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Agora, presta atenção, a gente tem que olhar para o artigo 42 da Constituição Brasileira daquele momento, que determinava que, se por qualquer motivo a vaga na presidência da República, enfim, se o presidente tivesse que abandonar o cargo, surgisse vaga na presidência da República, renúncia, morte, qualquer coisa. Se tivesse passado 2 anos do mandato, o vice-presidente assumia para terminar o mandato. Se não tivesse passado 2 anos, o vice-presidente deveria convocar eleições. O que significa dizer que o Marechal Floriano pode governar, mas por um período curto de tempo, até convocar as eleições, ele não pode fazer nenhuma alteração drástica. Mas o Marechal Floriano Peixoto está a fim de continuar no poder. Então, este homem espertamente abre o Congresso, o que significa dizer para a sociedade: eu quero conversar com os federalistas, quero conversar com os liberais, quero conversar com os jacobinos e quero conversar com os positivistas. O Congresso está aberto. O Congresso vai olhar para o Marechal Floriano e vai dizer: oba, esse não vai nos ouvir. Já tem apoio do Congresso. Dentro do Congresso, ele vai se articular com os 2 partidos que têm maior representatividade. Vale lembrar que a representatividade política depende muito da quantidade de eleitores registrados. Então, os 2 estados que tinham mais deputados eram, respectivamente, São Paulo, Minas Gerais, seguido, então, do Rio de Janeiro. Aí ele vai costurar uma aliança política com o Partido Republicano Mineiro e com o Partido Republicano Paulista. Só nessa brincadeira, o cara já tem praticamente 60% do Congresso ao lado dele. Suponhamos que ele cometesse um crime de irregularidade qualquer, um crime que pudesse ser afastado, por conta desse crime, ser afastado por um processo de impeachment. Só que quem determina o andamento do processo de impeachment é o Congresso. Se o Congresso está do lado dele, o processo não passa. O que eu quero dizer com isso? Passou o mês de novembro, passou o mês de dezembro, passou o mês de janeiro e nada do Marechal Floriano Peixoto convocar eleições. Resultado, o homem dá um golpe. Ele literalmente ignora o artigo 42, o que vai fazer com que muito congressista brasileiro, do Rio Grande do Sul, enfim, de outros estados, começasse: opa, esse cara está mantendo-se aí dentro de uma situação irregular. Agora, simultaneamente a tudo isso, estoura um problema político no Rio Grande do Sul. O interventor, nomeado pelo Marechal para cuidar do Rio Grande do Sul, tinha uma tendência política positivista e centralizadora. Porém, federalistas gaúchos provenientes de uma região de fronteira com o Uruguai, começaram a desenvolver um conflito armado com o governo central do Rio Grande do Sul. E esse conflito acabou se expandindo para além do território do Rio Grande do Sul e virou a chamada Revolução Federalista, cujo objetivo era chegar até o Rio de Janeiro, derrubar o Marechal Floriano Peixoto e fazer valer a Constituição brasileira.
É uma meta ambiciosa, mas esses federalistas gaúchos alimentaram seu movimento levantando a memória, inclusive, da Guerra dos Farrapos, que também tinha um conteúdo de natureza federalista. A Marinha Brasileira se rebelou contra o Marechal Floriano Peixoto de novo com o Almirante Custódio de Mello. O Marechal Floriano Peixoto contraiu alguns empréstimos, comprou alguns navios e tentou e conseguiu combater essa segunda revolta da Marinha. O desfecho disso tudo aconteceu aqui na região sul do Brasil, de onde eu falo. O cerco da Lapa, aqui nos arredores de Curitiba, foi um dos episódios decisivos, uma derrota que o exército do Marechal Floriano sofreu, mas uma derrota que permitiu o controle sobre a capital do Paraná, o controle sobre Curitiba, o que permitiu o envio de tropas para cá para ir avançando na direção sul. A vitória derradeira do Marechal Floriano Peixoto deu-se na Ilha do Desterro, Florianópolis, homenageada, aliás, com esse nome hoje para homenagear o presidente que chegou lá e pacificou a Revolução Federalista. Aqui em Curitiba nós temos uma praça chamada Tiradentes, e na Praça Tiradentes nós temos estátuas de Tiradentes, a estátua feminina que representa a República, temos a estátua de Marechal Floriano Peixoto e Deodoro da Fonseca, além do Getúlio Vargas. A estátua do Marechal Floriano Peixoto foi colocada ali depois das vitórias do Marechal Floriano nesses embates contra os federalistas. Foi colocada bem depois pela Câmara Municipal. Quer dizer, ligeiramente depois, né? Com lá o Marechal de Ferro, né? E essa estátua, eu acho que ela está colocada num lugar com uma grande simbologia. Ela está virada para a rua Marechal Floriano Peixoto, a maior avenida de Curitiba, que leva até uma rodovia, e tal rodovia vai para o Rio Grande do Sul, vai para Santa Catarina. No século XIX, obviamente não era uma rodovia, né? Devia ser uma estrada para tropeiros, mas que já se dirigia para o sul. É como se de Curitiba, e como se a elite curitibana dissesse, daqui, desse ponto o Marechal está olhando para o sul para evitar que o sul se rebele de novo, como foi no contexto da Revolução Farroupilha ou no contexto da Guerra da Revolução Federalista. Né? É bem interessante observar esse posicionamento, né? Se trata efetivamente de passar uma mensagem. Claro, não é uma mensagem das elites políticas de agora, né? E sim daquelas que instalaram a estátua. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado essa longa aula com esses detalhes todos e bons estudos para vocês nesse contexto de pandemia. Boa sorte, fiquem em casa, fiquem bem.